Paz e paz, família. Inicia-se mais um Teologicamente Podcast, episódio 10/11, talvez 10, talvez 11, depende muito do que acontecer. Daqui pra uma semana. Mas inicia mais um Teologicamente Podcast, pela misericórdia do Senhor. E como sempre, não menos importante, estamos aqui com nossos queridos companheiros de podcast, Vinícius Julião. E aí, pessoal? Isso é um silêncio técnico, entendeu? É um silêncio estratégico. Eu vou explicar o porquê. E aí, porque pessoal? no primeiro podcast, o Sport era líder. Aí no segundo já não tava mais, agora tá só graça. Aí a alegria foi com o Sport. Você não se anime muito, não, que vai pegar o Corinthians na semifinal. Esse é o histórico contra o Corinthians em mata-mata, é muito bom, não. Então vamos aguardar o processo e aí depois a gente conversa. As piadas futebolísticas. E aí, pessoal? Vai ser Tudo bem? parável. Voltamos. Magno Oliveira. Muito bem, minha gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que seja. Tenho certeza que vai ser um papo Isso. excelente, muito filosófico para a alegria de muitos e desespero de poucos. De vários. Né? E vai ser muito bom estar com vocês. Filosofia. Desde já peço desculpa. Desde então, só Jesus na causa. Mas vamos lá, isso é o que importa. Gente, hoje estamos aqui com a presença inestimável, professor Jairo Rivaldo. Eu sempre começo passando seu currículo. Só que seu currículo aqui é gigantesco. Talvez vou passar uns 10 minutos falando sobre o currículo dele. Ele é doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em Filosofia pela UFPE, especialista em Teologia Filosófica pela Faculdade Kennedy, especialista em Ciência Política pela UCAM, Teologia do Novo Testamento pela Unifil, e o melhor, bacharel em Teologia pelo STEC. Olha aí! Filho da casa. Filho da casa. Atualmente é coordenador do Bacharelado Livre EAD pelo Seminário Teológico Jonathan Erdos e da presencial e EAD no mesmo seminário. Também é professor de Filosofia da Uninassal Caruaru. Melhor parte. Já foi, eu acabei não saindo. essa parte não tá mais. Vou explicar. Professor, prazer inenarrável ter o senhor aqui com a gente hoje. Prazer é meu e para mim é uma satisfação estar com vocês aqui. Muito bom. Eu conheço o projeto de vocês há um tempo, estava dizendo aqui que acompanho vocês já há um tempo. E para mim é uma satisfação. Estou aqui para o que der e vier, vamos lá. Para ensinar a gente um pouco. Professor, a gente sempre começa falando um pouco do início da sua história, né? Como é que começou esse seu desejo pela área teológica, né? E filosófica. Isso quer dizer, começou primeiro pela filosofia, para depois ir para o contrário. Como é que aconteceu esse processo na vida do senhor? Então, eu acho que essa parte aí da minha formação é uma coisa que não estava planejada. Eu jamais pensava em trabalhar com teologia ou filosofia, nada disso. Na minha família não tem um histórico de pessoas interessadas por essas áreas, nem pela educação de forma geral. Eu acho que eu sou o primeiro da família a ter uma formação superior. Vamos dizer assim, a ter concluído os estudos e ter feito um curso superior. Sim. Mas isso por acaso, porque eu não acredito em acaso, né? Mas foi uma coisa que eu não planejava. Eu me tornei cristão, protestante, na minha adolescência, nas Assembleias de Deus. Todos nós passamos. Todo mundo passou. Quem nunca? Quem nunca? E alguns até trazem umas raízes depois disso, né? Isso. Não, se você teve uma origem... Saudades. Se você teve uma origem pentecostal, é impossível você deixar de ser em alguma medida, verdade, ou carregar em alguma medida, né, traços dúvida. Da teologia, da vivência pentecostal. E hoje eu vejo isso não negativos, eu vejo isso até com olhos positivos. Sim. Eu já tive aquela fase da jaula do calvinismo, né, de dizer que os pentecostais estavam totalmente errados e até não eram cristãos. A gente chega a esses extremos, mas graças a Deus isso foi superado. Então hoje Era super visão você era seminarista nessa época, né? Seminarista tem muito dessa. Tal do seminarista. alguém já disse que seminarista não é gente. Exatamente. É verdade, eu acho que é por aí. Faltou, Mas então, só rapidinho, professor, faltou algo no seu currículo. Você é casado. Isso mesmo. O nome da sua esposa? A minha esposa chama-se Raabe. É um nome bíblico, né? Sim. A família dela é toda da Assembleia de Deus também, então É profético. escolheram o nome lá da Bíblia, então é Raabe. E eu tenho 2 filhos. Sofia, que nasceu primeiro, em homenagem à filosofia, por isso Sofia. E Thomas. Thomas nasceu depois, um ano e pouco depois. A menina tem 10, o menino tem 9, mas já vai fazer 10 esse mês ainda. Que benção. Eu
como eu estava dizendo, né? Tive a origem na Assembleia de Deus e lá na Assembleia de Deus, na minha adolescência, eu tive interesse por teologia. Comecei a frequentar a Escola Bíblica Dominical, que é onde eu acho que é fomentado o desejo para você estudar mais. Acho que até nas igrejas históricas isso é uma regra, né? Então só que na minha época, eu estou falando ali da década de 90 do século passado. Eu ia dizer do milênio passado, vai pesar muito, né? 1995 foi quando eu cheguei nas Assembleias de Deus. Meu Deus, eu tinha 3 anos. Em Toritama. Não era nascido. Bem. Então eu só... Vocês também não precisam querer se aparecer muito não, né? Eu resolvi estudar teologia. Comecei por conta própria, né? Adquirindo material que era um pouco diferente do material que eu conhecia da Assembleia de Deus. Depois fui fazer um curso básico. Naquela época tinha muito esse curso básico, curso médio, para depois a pessoa chegar ao bacharelado, né? E aí eu fui fazer um curso básico no Seminário Pentecostal do Nordeste, que existe até hoje. Estudei lá. Estudei 2 anos lá. Pois é. Eles abriram uma extensão lá em Toritama, num colégio lá, e a gente passou a fazer aquele curso. Isso, de certa forma, trouxe uma desconfiança, né, da inserido nas Assembleias de Deus, porque também minhas convicções começaram a mudar no que diz respeito a costumes, a determinados posicionamentos doutrinários da igreja. Sim. E quando a gente é jovem, né, a gente pensa que pode mudar o mundo. Então eu pensava em reformar a igreja, né? Nem conhecia direito a reforma protestante, mas pensava em reformar a igreja. Mas aí eu percebi que não dava certo, acabei para uma outra igreja, que era uma igreja da Aliança das Igrejas Congregacionais, né? Uma igreja lá em Toritama, um trabalho de plantação que ainda estava lá na época. Foi quando eu conheci mais profundamente a teologia reformada. Eu pulei uma parte aí porque tem a ver com a minha vida particular. Eu conheci minha esposa nas Assembleias de Deus, mas depois ela acabou vindo comigo para a igreja congregacional, foi o que aconteceu. Então, ali na igreja congregacional, o pastor, que era o pastor Maurício Alexandre, eu devo isso ao pastor Maurício Alexandre, o fato dele ter identificado em mim uma aptidão para o ensino e para a teologia. Sim. Então ele disse, você precisa ir para o seminário. E aí, aqui em Caruaru, que na época o seminário congregacional funcionava num colégio, no colégio de Dimensão. Isso mesmo. Era um momento de transição do seminário, um diretor estava saindo, um outro estava chegando. Exatamente. O diretor que estava saindo, acho que era o pastor hoje. Zi, na época. Chegou o Bertone. Na verdade, chegou o Magno. Magnus. Depois é que chegou o Bertone. Pois isso bem. mesmo, isso mesmo. Não sou eu não, né? Não. Pra lembrar, não é do meu tempo não, essas coisas. Não. Magno Regis, né? Então ele chegou lá para assumir o seminário. Então foi naquele momento que eu entrei no seminário. Isso em 2010 já. Né? Então, aí eu já tinha um contato com teologia reformada já. Conheci quando cheguei na igreja congregacional, fui procurar os fundamentos da denominação e tal, e acabei encontrando a teologia reformada, que trouxe de fato um conflito interno em mim, a minha esposa. Normal. E assim, isso de certa forma é um choque para quem foi criado em uma outra tradição teológica, né? Então eu tive aquele choque inicial, e isso, mas no seminário eu fui, dizer assim, e amadurecendo essa perspectiva teológica. A princípio eu não queria ser pastor, assim, não queria, quando eu entrei no seminário. A minha ideia era ser uma pessoa que conhecesse só a teologia e ajudasse na igreja, na escola dominical, ou esse tipo de coisa. E foi assim que, quando eu terminei o seminário em 2014, já terminei, o seminário tinha saído do Dimensão, tinha ido para a igreja, primeira igreja congregacional. Exato. Na casa pastoral atrás, uma sala foi preparada, onde hoje é o seminário Jonathan Edwards. Então, aquela sala foi preparada e eu defendi minha monografia ali, naquela sala. Então, quando eu terminei, no terceiro ano, na verdade, eu tive uma crise denominacional, vamos dizer assim.
porque eu percebia que havia uma espécie de a teologia professada, historicamente, pelo congregacionalismo. Eu acho que foi imaturo da minha parte não ter percebido que o congregacionalismo, quando ele chega em um país, como foi o caso do Brasil, Sim. ele precisa também mudar, de certa forma, se adaptar à cultura, ao contexto histórico-social do país. Eu acho que foi isso que Calley fez, de certa forma. Então eu achava que o congregacionalismo deveria retornar às suas origens puritanas do século XVII. Pois é, eu tive essa fase. E isso trouxe uma crise. Quem nunca? Trouxe uma crise para mim. Tranquilo. E eu disse, a igreja não é congregacional. Teve algum envolvimento com alguma influência presbiteriana, não, né? Só depois, né? Assim, eu percebia que as igrejas de tradição reformada, elas tinham documentos confessionais e elas precisavam seguir os documentos confessionais, né? Isso transparecia, ou deveria transparecer. Foi outro equívoco meu também, achar que todas que tinham um documento confessional aquilo à risca, né? E aí eu pensava que, veja, eu chego numa igreja congregacional e ela tem uma liturgia. Eu chego em outra, ela tem outra. Eu chego em outra, ela tem outra. Então, afinal de contas, o que é... A dependência da igreja congregacional, para alguns, é muito estranho. Principalmente quando a gente vem de contexto assembleano, que geralmente elas têm, por ser um sistema de governo mais episcopal, né? Ela tem mais um padrão restrito. Realmente. E essa interdependência, embora as igrejas congregacionais estejam em uma filiação, em uma denominação, né? Aqui no Brasil, União e Aliança, elas têm essas suas diferenças que envolvem cultura, até alguns pontos secundários da teologia. Sim. Então, quando a gente não entende muito, eu também ainda sofro um pouco com isso. Também dessa disparidade, dessa diferença de liturgia, de você vê alguns traços um pouco mais pentecostais em uma, outros bem reformados, né? E de certa forma é bem estranho quando a gente enxerga isso. Pois é, então isso me causou uma crise. E aí, assim, eu no meu ímpeto, né, de juventude, procurava conversar com a liderança da igreja, tentava mudar alguma coisa e tal. E, de certa forma, isso fez com que a minha permanência naquela igreja congregacional de então, que me levou para o seminário, inclusive, se tornasse insustentável, né? Então eu praticamente fui convidado a procurar uma outra igreja que eu me adequasse. E eu acho que foi o ideal também, naquele momento especificamente. Não era minha intenção, por exemplo, dividir uma igreja. Eu achava isso, e ainda acho, uma coisa muito radical. Então eu não pensava nisso jamais. E jamais chamei alguém, vamos dizer assim. Então eu acabei optando por sair da igreja. E coincidiu com a chegada da igreja presbiteriana em Toritama, né? Que foi um trabalho de plantação também lá. Igrejas reformadas naquela região, ou igrejas tradicionais, eu não chamo nem reformadas, mas, por exemplo, os batistas. Sim. Que a maioria deles não tem... Hoje em dia tem muita popularização de batistas reformados, mas naquela época não tinha isso. Então, os batistas, eles têm uma dificuldade de se estabelecer. Se estabeleceram lá na cidade hoje, em Toritama, depois de muitos anos, 30 anos quase. Mas cidades menores, normalmente é isso mesmo. Você vê um crescimento muito forte do pentecostalismo. Isso. E neopentecostal. Agora, as igrejas pentecostais, a princípio a Assembleia de Deus, que majoritariamente domina a cidade. Sim. Outras igrejas pentecostais, elas são muito bem sucedidas, no sentido de se organizarem rapidamente. De terem muitos membros. E as igrejas históricas não. Elas captam mais fácil, né? Isso. Aí eu sei que a igreja presbiteriana chegou, eu fui para a igreja presbiteriana, comecei a me adaptar ali, tive algumas crises também. E aí, minha esposa também foi comigo e a gente ficou lá, na igreja presbiteriana. E isso foi no terceiro ano como seminarista, eu estava no terceiro ano. Então veja, eu defendi a monografia em um seminário congregacional, mas eu já era membro da igreja presbiteriana. No momento de ser ordenado na igreja presbiteriana, porque... O que acontece? A igreja presbiteriana, de acordo com o seu regimento interno, diz que uma pessoa que chega de outra igreja, ela precisa esperar 3 anos para poder ser apresentada como candidato ao ministério. Esse tempo todinho?
Então assim, eu fui aconselhado até pelo pastor. Que ironia na tua fala, não sei porque na nossa é bem menos, mas tudo bem. Sim. Né? Mas isso na prática não funciona, sabe? Sei. Tem muita política no meio. Sim, nossa. Então, força. O que acontece? Eu fiquei ali, o pastor de então me orientou dizendo, não, eu acho que é melhor você terminar o seu curso, porque você vai passar 3 anos de todo jeito aqui sem fazer nada. Aí nem vai terminar lá e depois vai começar do zero e tal. Enfim, eu segui a orientação, terminei meu curso de teologia. E foi aí, no final do curso de teologia, no 3º ano também, que eu fui para filosofia. Mas aí já é outra... Ou eu posso continuar? Deve. Então, ok. Então, fui para filosofia. Que pena, né? Não, eu acho que a frustração das pessoas com filosofia é porque elas não tiveram, talvez, uma experiência feliz com algum professor. Exatamente. Lá no ensino médio. É como a matemática. Não, mas quem é que teve uma experiência feliz com o professor de matemática? 2 aqui. Pronto, acho que Se vocês você fizer uma pesquisa com os meus alunos, eles vão dizer que tiveram experiência feliz. Olha. Pois é. Humilde, viu? Eu acho que primeiro a gente precisa corrigir essa dicotomia entre exatas e humanas. Originalmente, a filosofia abarcava a matemática. Exatamente. Verdade. Então, matemáticos tradicionais, como Arquimedes, Então, essa dicotomia é bem recente, tem a ver com as especializações que a modernidade nos trouxe, né? Mas a formação, de forma geral, em filosofia, incluía as exatas. Sim. E até a minha própria formação incluiu exatas, porque quando eu estudei, o currículo contemplava 2 cadeiras de lógica. Lógica. Uma era a lógica que você aprende a argumentar, normalmente, aprende a debater, aprende a identificar um argumento falacioso, os vários tipos de falácia. E a outra cadeira foi que me deixou com problemas, porque era lógica simbólica, então era matemática, entende? Eu tive uma dificuldade enorme, porque quando eu fui para a filosofia e quando eu voltei a estudar em teologia, eu estava parado há 10 anos, então eu não tinha nem terminado o ensino médio quando eu fui estudar teologia ainda. Eu tive um prazo de 6 meses ali para concluir. Eu fui fazer um supletivo, entendeu? Para poder fazer isso. Minha intenção nessa época aí que eu fui para o seminário era ser empresário. Toritama, confecção. Sim. Né? E durante um tempo eu fiz isso. Minha esposa é quem continua. Hoje eu chamo ela de a empresária. É ela quem continua. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu passei uns 10 anos sem estudar e quando eu voltei eu não sabia, assim, não tinha passado isso. Deixa o rir. E aí eu sofri nessa disciplina de lógica. Tive a ajuda dos meus colegas universitários na época, mas eu consegui passar e perceber a importância de uma formação robusta nessa área também. E o dano que essa separação causou entre exatas e humanas, né? Então, eu fui para a filosofia, no último ano de teologia. E a filosofia primeiro foi uma paixão, porque em teologia eu costumava dizer que a teologia era minha amante, ou melhor, minha esposa, e a filosofia minha amante, vamos dizer assim. Porque eu conheci a filosofia através da teologia, matemática, no seminário. E aí, manuais tradicionais, como Berkhoff, por exemplo. Você se depara... Ele está citando Platão, o tempo todo. Ele está citando outros filósofos medievais. E aí eu fui lá buscar, estudando. E aí comecei a perceber como por trás de uma formação teológica existe uma formação filosófica. Inclusive eu sinto, eu acho que até a gente chegou a falar disso um tempo lá no seminário. Pelo menos na nossa experiência, nós tivemos uma experiência muito grande de teologia e todas as áreas da teologia no seminário. Mas veja, eu estou no meu 5º ano de seminário, terminando agora, escrevendo a minha monografia. Mas eu paguei, eu acho que uma cadeira... Introdução à filosofia com Thomas Magno. Uma cadeira de filosofia, que foi justamente com o pastor Thomas, né? Então, assim, o senhor falando aí como as duas coisas estão altamente envolvidas, né? Não que uma dependa da outra, mas eu acho que os seminários deveriam investir mais em filosofia e não simplesmente dar uma introdução filosófica ao aluno e depois soltá-lo a casa. Então, quando ele se depara com questões que vão exigir dele um esforço filosófico, ele não vai ter artifício para isso, ele não vai ter seminários católicos romanos. Um padre hoje, para ele ser consagrado ao sacerdócio, ele estuda primeiro filosofia, não é isso?
não sei quanto tempo são, 4 anos de filosofia, na faculdade de filosofia, para depois ele ser imergido na teologia católica. Então, eu acho que para a igreja evangélica oferecer apenas, para o seminário confessional reformado, oferecer apenas uma cadeira de filosofia em um curso de 4, 5 anos, é pouquíssimo para poder preparar esse aluno até para os dilemas que vão surgir na sua caminhada ministerial e até na própria igreja, não é? Foi o que eu procurei corrigir quando virei coordenador do seminário. Então, eu, ao ter o desafio de uma grade, eu pensei na formação filosófica necessária para esse tipo de formação. Eu estudei em uma instituição católica, que foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Caruaru. Na minha turma de 35, só tinham ali uns 4 leigos, como eram considerados, né? Pessoas que não iam ou não tinham a intenção de se tornarem sacerdotes ou, entende, de alguma ordem religiosa. Era, no meu caso, 2 meninas e um outro rapaz, que também era muito ligado ao catolicismo, outro rapaz. E elas também. Então, assim, de certa forma, estava todo mundo, era todo mundo, e eu era um protestante naquele meio. Aprendi muito ali, naquele contexto, até sobre tolerância, sabe? Você que é um cristão e chega no ambiente acadêmico, chega e amarra. Você chega armado para brigar. E eu interrompia meus professores várias vezes. Demorou uns 2 anos para que eu percebesse que aquela estratégia não é a estratégia do testemunho cristão, não é. As pessoas acham que essa é a estratégia da apologética. Não é. Eu percebi que, e isso foi uma pergunta recorrente que me fizeram. Eu não sei nem se vocês iam fazer essa pergunta. Uma pergunta recorrente era: como é que você, como protestante, no meio acadêmico, você lidou com seus professores? Professores ateus, professores militantes, professores enviesados, enfim, por alguma ideologia. E aí, no começo, eu lidei com eles com a arma mesmo, né? Tentando refutá-los, mostrar que eles eram autocontraditórios, mostrar que eles estavam errados, que os pressupostos deles não se sustentavam racionalmente. Só que isso, ao invés de provocar, vamos dizer assim, encantamento, um bom testemunho por aquilo que eu estava dizendo, muitas vezes convencer alguém racionalmente não significa... Em vez de aproximar, afastava, né? Eu percebi isso. Não é o até porque o cristianismo não é uma ideia, certo? O cristianismo não é gnosticismo. O gnosticismo é o conhecimento. Se você tem o conhecimento de verdades secretas, você está salvo. O cristianismo não é assim. Então ele não é só a mente, não é só a razão. O cristianismo é também o coração. Então ele é as emoções, é o todo. E aí eu mudei de estratégia. Eu percebi que a melhor maneira de testemunhar nesse ambiente era fazendo tudo com perfeição, sendo exemplo nesse sentido. E assim, eu procurava dar o meu melhor naquele ambiente. E aí as pessoas, mas por que essa pessoa é tão dedicada? Por que ele se destaca assim? Porque o que é que está por trás? E aí você tinha a oportunidade de falar. E por quê, qual era a sua motivação ao fazer aquilo. Acho que o protestantismo, nas suas origens, já nos deu essa resposta. Lutero dizia que nós fazemos coram Deo, né? Diante de Deus, né? Então, ele dizia, o trabalho de uma lavadeira ou de um sapateiro é igual ao trabalho de um padre, um sacerdote ou de um pastor. Então, se é bem feito, se serve como uma prenda para Deus. Então, era assim. Eu entendi que a ideia de testemunhar seria essa. E foi, de fato, o que fez com que as pessoas fossem atraídas. Eu tive... também fui muito ajudado. Eu ajudei, mas também fui muito ajudado por pessoas naquele ambiente. Eu costumo dizer que na crise de fé que eu tive, durante meus anos de universidade, de faculdade, eu tive uma crise de fé, porque se você leva o estudo da filosofia ao pé da letra, lendo a bibliografia, aqueles autores, você vai ser desafiado. Quando envolve ali, principalmente psicologia e psicanálise, né, você não ser tentado a enfrentar as coisas de forma muito racionalista, né? Sim. E a filosofia de forma geral, esses ateus que a gente vê hoje,
E essa fala não é minha, um teólogo católico, Hans King, dizia, quando disseram a ele, esses ateus novos aí, o Richard Dawkins, o Sam Harris, esse pessoal, e ele disse, esses não são verdadeiros desafios, esses os ateus que eu enfrentei, e ele enfrentou através dos livros, são os verdadeiros desafios. Estamos falando de Nietzsche, de Sartre, estamos falando de Freud. Então, assim, essa literatura, ela teve um impacto sobre mim. Logicamente, eu estava no 3º ano de teologia, e ao ler essa literatura eu fui desafiado, né? As pessoas acham que não, você não vai ter nenhuma crise de fé. Vai. Mas tem. E eu tive. E eu dou graças a Deus pela minha amizade com 4 religiosos lá, franciscanos. Eles sinceramente, eles foram o meu apoio naquele momento. Entende? Então, eles foram as pessoas que não me deixaram, vamos dizer assim, embarcar na onda do racionalismo total, do ateísmo total. Foi isso. Alguns deles não são nem mais religiosos, outro deixou de ser dessa ordem, mas um ainda permanece, a gente tem contato de vez em quando. Então, assim, essas experiências elas foram marcantes para mim. E fui para a filosofia e levei a sério a filosofia, né? Levei a sério, e no último ano do curso de filosofia eu fiz a seleção para o mestrado. Fui a minha graduação, e aí fui aprovado na seleção para o mestrado na UFPE. Isso tem relação com a teologia, porque nesse momento eu tinha sido a presbiteriana. Para isso eu precisava passar no vestibular da Igreja Presbiteriana. Tem um vestibular, né? Eles fazem isso anualmente, ali por volta do mês de agosto. E o meu pastor, na época, me levou para Recife para fazer o vestibular. Fiz o vestibular. Pouco tempo depois, uma semana depois, fiz a seleção de mestrado em filosofia. E aí, quando saiu o resultado das duas áreas. Eu fui aprovado no vestibular da IPB e também fui aprovado na seleção de filosofia. Os horários chocavam, as aulas eram de manhã. Mais uma crise, eu tive uma crise aí vocacional. Começou uma crise vocacional. Para onde vou? Porque eu fiquei assim, será que eu quero ser um pastor, um ministro ordenado, ou eu quero ser um professor? Ou eu quero ser as duas coisas e a coisa não está dando certo aqui. E aí eu pedi um tempo para refletir sobre isso. Eu tinha pouco tempo, né, para tomar uma decisão. E acabei decidindo não ser ordenado. Acabei decidindo interromper, não ir para o seminário presbiteriano e ir para a universidade, em Recife. Sim. Ironicamente, fiquei hospedado no Seminário Presbiteriano do Norte durante todo o meu curso de mestrado. Eu passava a semana em Recife. Morei em Recife, digamos assim, durante mais de 1 ano e meio. Mas morei em Recife mais de 1 ano no Seminário Presbiteriano. Eu saía de casa nas terça-feira pela manhã, madrugada, para ter aula às 9 da manhã, e ficava de terça até sexta-feira de manhã no Recife. Chegava sexta à tarde em casa. Bem puxado. Eu fiz isso. Então, assim, essa crise vocacional, ela permaneceu comigo. Eu terminei o mestrado, depois me apresentei novamente como candidato na Igreja Presbiteriana, dirigi a congregação presbiteriana por 2 ocasiões, porque ao sair um pastor de lá, a igreja, ou melhor, o presbitério de Caruaru não tinha uma pessoa para colocar lá. Não tinha condições de pagar um pastor integral, a igreja lá era pequena, em torno de 20 membros, e isso se arrastou durante uns 10 anos, digamos assim. Muito tempo. E aí, depois disso, eu percebi que minha vocação não era o ministério pastoral. Lógico, para que você tenha essa percepção claramente, muita coisa precisa acontecer. Né? E muita coisa aconteceu. A vivência lhe mostrou que não era aquilo.
Uma coisa é pregar, uma coisa é ensinar, uma coisa é tornar as coisas mais claras para as pessoas. E outra coisa totalmente diferente é cuidar das pessoas. Eu penso que o Ministério Pastoral é uma habilidade extraordinária porque ela lida com essas duas áreas de uma forma unida. Isso, tem que caminhar né, bem. De uma forma homogênea. Eu me lembro, eu até vi esses dias, acho que um corte de Iago Martins, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Um rapaz uma vez, não sei, muito bem ocasião, chegou para ele e disse: eu quero ser pastor. Né? Quero ser pastor. Eu disse: tá bom. Fecha os teus olhos aí, imagina você pastor. Aí o que é que você tá vendo? Ele disse: olha, eu vejo eu pregando, eu vejo não sei o que. Ele disse: olha, tu pode ser um ótimo palestrante, tu vai ser um conferencista, mas pastor não, cara. Ele disse: olha, pastor, você tem que se ver na casa do povo, né? Você tem que ver crise, visitando o irmão quando está enfermo, sepultando os membros da igreja. No mesmo dia, você sepultar uma ovelha e celebrar um casamento, às vezes, no mesmo dia. Uma família que começa, a outra que entra em crise. Então o ministério pastoral, ele vai muito além. Às vezes é por isso que é importante, já no seminário, os candidatos serem informados disso. Porque às vezes o aluno chega lá, vai tomar conta de uma congregação, ele chega achando que é um mar de rosas, né? Chegar aqui eu vou pregar, a igreja vai crescer e o povo vai gostar de mim. E quando começam a aparecer os problemas dentro da igreja, que isso tem em toda a igreja, as crises, o pecado do povo, tudo, aí o cara vai ficar meio perdido no ministerial. Porque o ministério parece não ser aquilo que ele tinha uma expectativa tão grande em ser, né? Então por isso a ideia principal é aquilo que você vê como pastor. O pastor não sei aquele pregando, dando aula e não vê o por trás. Não vê o dia a dia do pastor, aquilo que ele passa todos os dias, o que ele a situação que ele tem que passar, ele não vê os bastidores. A situação Pois é, então, essa distinção ficou clara para mim mais recentemente. Até porque existe uma confusão nas igrejas que passa hoje. A minha vocação, vamos dizer assim. Não só minha, porque tem muita gente que tem essa vocação. Infelizmente ela não talvez valorizada, não haja muito espaço para esse tipo de vocação. Em igrejas mais centralizadas ou centralizadoras, seja através de um presbitério, seja através, como é o caso da igreja presbiteriana, ou uma igreja como as igrejas episcopais, embora nas igrejas episcopais haja muitos ministérios para leigos, né, também. Há muito espaço para as pessoas fazerem as coisas na igreja. Mas as pessoas não entendem essa vocação. Eu me lembro que eu fui sabatinado algumas vezes pelo presbitério da igreja presbiteriana, e uma pergunta recorrente que para mim era descabida era a seguinte: você quer ser pastor ou professor? Entende? Pelo amor de Deus. Veja, e principalmente de uma igreja de tradição reformada. Em uma igreja de tradição reformada não há essa dicotomia, vamos dizer assim. Todo pastor é mestre, né? Pois tem que ser um professor. Lembrando de Ivan Huse, teólogo, né? Um professor, um mestre. Então, essa pergunta me incomodava. Talvez ela não fosse por acaso, porque de fato a crise interna existia em mim, né? E eu entendo que a minha vocação ela foi se tornando mais clara ao longo do rumo que a minha vida tomou. Sim. Eu não planejava ser professor. Depois que eu terminei o seminário, então logo eu terminei, ingressei no mestrado, mas foi em outra área, em filosofia. Mas a minha intenção sempre era teologia. E aí comecei a ensinar filosofia no seminário, em primeiro lugar. Fui chamado pelo então fundador do seminário, Jonathan Edwards, que era o pastor Ari. Sim. Ele me chamou logo quando eu pensava em abrir o seminário, como iniciativa lá da primeira igreja. Então fui chamado para fazer parte do corpo docente para ensinar filosofia. E fui lá. Então fui me descobrindo professor com isso. Lógico que a vivência acadêmica vai me ensinando também a virar um pesquisador. Eu usava as habilidades para melhorar meu ensino teológico, minha pesquisa teológica. E foi isso que foi acontecendo. Foi acontecendo essa mudança, foco na minha vocação. E eu fui percebendo que eu serviria melhor se eu permanecesse naquela vocação. E muita gente não entende isso. Assim, você percebe, os professores de seminário, por exemplo,
conta-se a dedo os professores de seminário que não são pastores. Verdade. Na hora de se selecionar um professor para o seminário, as pessoas pressupõem que o professor já é pastor. A gente sofre com isso, né? O professor Antônio Carlos, né? Que vai ser ordenado a pastor logo. Pois é. Chama ele de pastor recorrentemente. No começo das aulas. Os alunos me chamam de pastor. E eu já cansei de explicar. Não, melhor deixar. Crise. Eu não explico mais. Mas enfim, eu tive essa convicção ao longo da minha caminhada. E hoje eu entendo que ser professor já é demais para mim. Já é minha vocação. E eu entendo que isso é uma dificuldade ainda para a igreja evangélica, principalmente no Brasil. Ser professor de teologia. E senão alguém vai desconfiar de você em primeiro lugar. Né? É como se você não estivesse apto para aquilo ali, né? Você pode ter um doutorado. Verdade. Exatamente. Se não for pastor... Não... Fora do país isso não existe. A maioria dos professores não são pastores. E nomes até conhecidos, né? Como a gente tem. Então, por exemplo, o Van Hooser, por exemplo, é uma pessoa que não é pastor. O Kevin Van Hooser, né? Então, isso é normal lá fora. E os pastores que são pastores, muitas vezes, que são professores lá fora, muitas vezes nem exercem o ministério pastoral, porque a academia toma tanto tempo deles que eles preferem tirar uma licença ad eterno e vão ficando lá no seminário. A verdade é essa. É verdade. Então, eu não queria só o título de pastor. Eu poderia ter sido ordenado na igreja congregacional, não faltaram em 2014. Imagina. Depois, de recorrentes convites de outras denominações, porque o que eu queria não era o nome de pastor. Eu queria, em primeiro lugar, descobrir o que é que eu vou fazer. Entendeu? Para depois eu fazer aquilo bem feito. Então, foi no ambiente acadêmico que eu me descobri como um professor. E mergulhei naquilo. Bom. Seja em filosofia, seja em teologia. Que bom seria que todas as pessoas têm a mesma consciência. Então, de fazer assim, não, vou seguir por amor, por vocação. Isso. Acho que eu vejo pessoas que, por exemplo, pessoas do louvor, que você vê que a pessoa tem aquele desejo pro louvor, mas que é forçada a ser pastor. E aquilo não é o do cara. Não é o do cara. Então, pessoas que realmente são mestres e que são levadas ao pastorado por forças externas são levadas àquilo, e você vê ministérios não crescendo, ministérios difíceis ali acontecendo, ovelhas sendo sacrificadas por pessoas não vocacionadas porque foram empurradas para aquilo. É uma tristeza, né? Porque uma coisa tão séria que é cuidar do povo de Deus, cuidar do rebanho de Cristo, né? Ali é o povo pelo qual Cristo morreu por eles, né? Não são qualquer pessoa, não é? Com todo respeito aos que não são cristãos, mas é um povo eleito do Senhor. Então, você cair de paraquedas assim em uma igreja ou entregar a igreja a uma pessoa que não tem essas convicções, ela vai, além do alimento ruim que ela vai dar ao povo, ela vai acabar matando a igreja, né? Quantas igrejas a gente não sabe, como o Márcio mencionou aí, aqui na nossa própria cidade, que estão capengando. E eu vejo até uma certa, como se fosse uma punição do Senhor mesmo, na espiritualidade do povo, por o povo acatar esse tipo de ministros, né, e de pessoas dentro das igrejas, né? Márcio, eu tinha colocado aí um momento delicado, tendo em vista os contextos brasileiros e que nós somos inseridos, né? E eu lembro que o Jair até perguntou a pauta, não sei o quê. E acho que começando antes, eu falei assim, acho que pode falar sobre isso agora, porque ano passado não dava pra falar sobre isso. Não dava não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma, assim, isso em qualquer escala. Né? A gente, uma das suas especializações é em política, né? E a gente fala assim, vamos tocar sobre o assunto. Se agora dá. Eu acho que agora, passado esse período surdo, acho que agora é possível conversar de forma racional sobre isso, né? À luz das escrituras, à luz daquilo que a gente acredita, né? Eu até posso, né? Aquilo que eu tava... Eu li esse livro em 2018, ainda na primeira agonia sobre essa questão, né? Que é o livro de Franklin Ferreira, né? Contra a idolatria do Estado, que eu gosto bastante. Né? O Frank, ele é um mestre daqueles bons, muito bom. Né? No capítulo D, a visão reformada, de que a sociedade não deve ser centrada no indivíduo, muito menos nas instituições, mas na soberania de Deus nas esferas da criação. Né? O que vimos no último ano foi essa turbulência toda, das pessoas se unindo, os cristãos se unindo a um lado específico,
e achando que esse lado era a salvação, né, de tudo que a gente precisa, né? Quantas vezes eu não vi, não, acho que vai virar aí, né? Acho que tem que deixar aqui, porque a nossa esperança tá aqui, que se não for esse lado aqui, acho que tá tudo perdido, né? Mas e como é que a gente, aos cristãos, de como isso é perigoso, essa visão é tão perigosa? Essa é uma pergunta de fato ainda delicada, eu penso. Delicada porque eu penso que o compromisso ideológico, ele cega. Cega muito. Cega as pessoas. Verdade, Muito. Eu me interessei por política ainda na faculdade. Eu entrei lá num programa de iniciação científica e fiz uma pesquisa na época. Acabou me chamando a atenção como sendo uma espécie de fundação para o pensamento político moderno, que foi o Thomas Hobbes. O nome do meu filho é Thomas, o segundo. O Thomas Hobbes. Eu não concordo com tudo, logicamente, que o Hobbes defendia, né? O Hobbes é um filósofo lá do século X da Inglaterra, naquele período de revolução, anos também ali na Inglaterra, e ele era um defensor do absolutismo, um defensor da monarquia, tudo que eu não sou hoje, vamos dizer assim. Mas então, me interessei por isso e vi com tristeza o comprometimento da Igreja Evangélica Brasileira na sua o comprometimento ideológico, né, nas últimas eleições, nos últimos anos talvez. Exato, nem nas últimas eleições, acho que foi uma crescente. Acho que desde a queda de Dilma é que começou foi uma crescente. Uma crescente. Não que o cristão não deva se envolver com as questões sociais. Exatamente. Até porque nós estamos inseridos nesse mundo. A gente não vive um tipo de bolha que... Mesmo. Eu pago imposto. Exatamente. Principalmente a tradição reformada. Isso, perfeitamente. Mas assim, como alguém já disse, o cristão, ele é progressista demais para os conservadores e conservador demais para os progressistas. Ou seja, ele não se encaixa nas ideologias, não é verdade? Um livro que me abriu muito a mente não foi nem o do Franklin Ferreira, foi o do David Koyzis, canadense, de origem e família grega também. Sim. Que escreveu um livro chamado Visões e Ilusões Políticas, que é publicado pela Edições Vida Nova. Uma amarelinha, né? Teve até uma segunda edição recentemente. Teve relançado. Teve uma segunda edição recentemente. Então, naquele livro, o Koyzis mostra como o cristão não se adequa a nenhuma ideologia, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Não importa. Lógico que as ideologias elas acabam exagerando algum ponto bom da criação, deturpando algum ponto bom da criação. Por exemplo, o liberalismo usa a liberdade, Sim. que é algo bom, e ele leva a liberdade até as últimas consequências, até a autonomia, que é quando o sujeito se torna a lei de si mesmo, né? Então, a gente vai se lembrar o termo autonomia, que o credo liberal está resumido nessa palavra autonomia. Sim. É a junção daquelas duas palavras gregas lá, autós e nomos. Então é como se o sujeito virasse a lei de si mesmo. A lei de si mesmo. Ele é quem faz as leis. E o cerne do liberalismo é esse. E até quando aplicado à teologia a gente vê, né? Isso mesmo. Você que diz o que a Bíblia diz, significa. O que significa. Isso mesmo. Enquanto que, por outro lado, a ideia de igualdade é ser exacerbada. É isso que acontece com as ideologias de esquerda. Então, a ideia de igualdade ela acaba anulando a importância que cada indivíduo tem, digamos assim. Enfim, eu penso que a relação do cristão com a política deve ser uma relação de crítica. O cristão precisa ter uma relação crítica com isso. Lembrando o subtítulo do livro do Koyzis, A Crítica Cristã às Ideologias Contemporâneas, eu penso que essa deve ser a nossa relação. Lógico, o cristão vai escolher um lado na hora de votar. Para pastores isso é muito mais sério. E a minha tristeza maior foi ver pastores conhecidos, nas redes sociais principalmente, não só declarando seu voto,
mas angariando, fazendo campanha nas igrejas. Não adianta dizer que... Expulsando membros de outro espectro político. E fechando os olhos para os erros desse lado. Assim, que podia errar o quanto fosse, não, fecha o olho. Isso me entristeceu muito. E não adianta simplesmente dizer assim, não, eu sou essa desculpa, eu sou um cidadão. De fato, os pastores são parte da sociedade e podem se manifestar publicamente, mas é como se não levassem em consideração o que estava por detrás da sua cidadania, que é o cristianismo, né, que é uma igreja. Então muitos se colocam famosos, né? E, a gente se posiciona por esse lado, vendo que não tem ninguém. Mas as ovelhas dele automaticamente ou iriam repudiá-lo de cara, ou iriam seguir o seu pastor. A palavra de um líder, ela tem muito peso. Isso, exatamente. O pastor na igreja. Então, por mais que ele se desvencilhe do cargo aí, simbólico, vamos dizer assim, mas as pessoas não fazem essa separação. É verdade. Elas acabam seguindo. E foi isso que aconteceu. Então, com muita tristeza, eu vi o envolvimento da igreja nesses debates. A gente teve famílias, casamentos destruídos por conta desse compromisso ideológico. Né? Um compromisso idolátrico, eu diria. Exatamente. Compromisso idolátrico, seja de qual... penso que a relação do cristão precisa ser essa relação crítica. Ele vai escolher um lado, ele pode até votar, o sujeito ganhar e amanhã ele ser apto a criticar o sujeito. Por quê? Com certeza. Porque ele votou. Exato. Então ele não é obrigado a concordar com tudo para votar em alguém, entende? Então foi isso. Essa posição, eu penso que nós precisamos aprender a nos relacionar com a política. É uma pena que a igreja deu um mal nessas últimas eleições. Desde a pandemia, por exemplo. Então, depois disso, depois de todo esse vendaval que passou, a igreja agora precisa entender que o reino de Deus ele não é estabelecido de baixo para cima. Ele não é estabelecido de baixo para cima. Não somos nós que construímos o reino. Muitas ideologias e até teologias ensinam isso. Mas nós sabemos que o reino de Deus é algo sobrenatural, é algo que vem de cima. E a igreja mostra que está comprometida com o reino quando ela sofre durante o sofrimento. O estabelecimento do reino é sempre assim. Veja como, olhe para a história. É que aquela igreja marginal, um ramo do judaísmo, que só foi chamada de cristianismo no século II em diante. A palavra cristianismo vai surgir mesmo com o Inácio de Antioquia, ali já é no século II. É lógico que lá em Antioquia também, aquelas pessoas são chamadas de cristãos. Mas o nome cristianismo como algo distinto do judaísmo é uma coisa que surge do século II. Depois ali da destruição do templo, depois do surgimento do judaísmo rabínico, é que surge essa distinção entre cristãos e judeus. Mas aquilo é um ramo do judaísmo, uma seita judaica, mais uma seita judaica ali no começo. Como é que ela vence o maior império já conhecido, que era o império que foi fazendo guerra cultural, porque Nero tinha um amante e teve uma noite de núpcias com travesti. Será que foi fazendo guerra cultural que essa igreja ganhou? Será que foi não mandando os cristãos para trabalharem na sociedade, para estudarem, vamos dizer assim, em ambientes pagãos? O que depois a gente colheu um prejuízo gigantesco, porque até hoje prevalece essa cultura, e o prejuízo está aí. As igrejas como estão hoje. Não foi assim que a igreja ganhou. Ela ganhou sofrendo e servindo. Sofrendo e servindo. Como um dos pais da igreja disse, né? O sangue dos mártires era a semente da igreja. E foi o que aconteceu. Então eu vejo pessoas alarmadas hoje em dia dizendo tal governo vai fechar as igrejas, tal governo vai fazer casamento que a igreja não concorda, tal governo vai fazer isso. Assim, a igreja tem posicionamentos que não vai ceder. A igreja verdadeira não vai ceder. E ela vai sofrer por conta disso. Mas ela não... E uma coisa que me incomodava muito, professor, na época, era exatamente isso. Era a ideia, pelo menos o que transparecia para nós, era justamente essa ideia de querer estabelecer um reino aqui. Isso. Né? De querer estabelecer as coisas aqui. E às vezes eu dizia assim, olha, eu vou dizer a você, não é pessimismo. Algumas das pessoas acham que eu sou pessimista. Não é pessimismo. Mas alguns dizem que eu sou o coach do fracasso. Coach errado. Pra quem tentasse vai dar errado. Mas eu dizia, olha, sinto dizer
Mas independente de quem esteja, as coisas vão piorar. Porque é bíblico. É Bíblia, meu amigo. É bíblico, as coisas vão piorar. Talvez num curto prazo ou num prazo mais longo, mas as coisas vão piorar. Vão piorar. E é como Paulo diz, acho que na segunda carta aos Coríntios, ele diz: nós precisamos manter os nossos olhos firmes nas coisas que são eternas e não nas coisas que são passageiras. Porque as coisas aqui vão piorar. E a tendência, independente de quem esteja lá, se for um direita, seja quem for, a tendência é piorar. E é como o senhor falou, a igreja ela tem que se manter firme com suas convicções e servindo. Paulo estava inserido nesse contexto de Nero, né? E ele escreve dizendo: olha, as autoridades, orem por elas. Pois né? Estabeleçam uma coisa que a gente tem muita, uma coisa que me chama muita atenção é as orações são feitas pelas autoridades antes e agora. Né? Antes a gente via, pelo menos é a minha percepção, de uma, talvez até tenha, né? Não vou dizer que não tem, mas a quantidade, né, de observações que eram feitas: precisamos orar pelas autoridades. E hoje em dia parece que precisamos orar, mas não aparece muito. Mas depende muito de quem estiver lá, né? Entendeu? Porque se tiver aquele Paulo inserido num contexto muito pior, infinitamente pior do que o que nós estamos. Verdade. Paulo dizia: olha, onde o imperador é chamado de Deus. Sim, exatamente. E que eu saiba, nenhum eleitor, vamos dizer, do atual presidente acha que ele é um Deus. E havia uma perseguição, uma perseguição de fato e uma perseguição dura, de morte, de jogar os cristãos aos leões, a matar, e hoje em dia, né, nem se compara com o que está acontecendo. Então, com certeza. O que incomodava e incomoda muito é isso. Eu me lembro daquele livro do Iago Martins, né, A Religião do... Ele faz um ensaio teológico ali sobre política, mostrando como essa idolatria por uma figura pública, ela distorce a nossa concepção e a nossa percepção de Deus. Porque parecia que o que o político falava era tão verdade e tão concreto quanto a palavra de Deus, ao ponto de ser usado como jargão político a própria palavra de Deus, não é? E você via uma distorção tal que chegou um momento que o bolsonarismo ficou atrelado à religião e à igreja de uma forma tão forte que parecia mais que ele era um Deus. Parecia que ele era um Deus, que o que ele falava em algum momento, ele foi infeliz bastante, mas também errou muito, principalmente na pandemia, as pessoas fechavam os olhos, né? Hoje também acontece isso. Qualquer militante é assim, seja ele qual for o lado. Exatamente. Ele vai abraçar aquilo que ele acredita e aquilo que o que fizer de errado, fecha o olho. O grande problema não importa, rapidinho, professor, não importa o que se diz, o que importa é quem diz. Já diria dando gentil. É a melhor isso foi bem verdade no que diz respeito às últimas eleições, né? E fazer uma crítica nesse momento aí, eu acho que todos vocês passaram por isso, né? Eu cheguei logo após as eleições de 2018, a fazer uma crítica ao governo do então presidente, né? Você foi execrado. E hoje eu fui malhado nas redes sociais. Eu passei muito e por isso. Eu tomei uma resolução de não mais, naquele ambiente acadêmico, ou melhor, acadêmico, social, virtual, fazer nenhuma crítica daquele jeito. As minhas críticas eram feitas em outros ambientes, pessoalmente, mas não ali, porque você passa por um linchamento, foi o que aconteceu comigo também e com muita gente. O que me incomodava muito era a autocrítica que não existia, de pastores conhecidos. Exatamente. É a cegueira. Sabe, pastores reformados conhecidos que tinham se dado a cara, vamos dizer assim, para fazer campanha, mas depois eles não tiveram coragem de fazer uma meia-culpa. Certo? Então, assim, isso foi muito decepcionante para mim. Eu me lembro quando Lula ganhou as eleições, eu fiz um post lá. Eu coloquei: foi Deus quem colocou Lula lá. Aí eu fiz um texto, né, que a igreja militou a favor do bolsonarismo, grande parte da igreja e tal. E agora a vontade de Deus foi que o presidente, porque a Bíblia fala que é Deus quem constitui as autoridades, né? Ele quem coloca os reis e tira os reis.
Tudo é a vontade do Senhor, a vontade permissiva, a vontade decretiva. Deus, de uma certa forma, quis que fosse assim, para punir o país ou não sei, mas Deus quis que fosse assim. Então eu fiz um tipo de teologia política ali, falando da soberania de Deus sobre aquilo, e que a igreja nesse momento deveria voltar-se, arrepender-se da sua militância cega que fez, e agora também passar a orar pelo atual presidente. Mas para que eu fiz isso? Eu lembro que pastores, né, usando assim, de um vocabulário até chulo, me esculhambaram, mesmo tanto de forma pública. Eu disse, olha, eu acho que você deve rever o post, porque foi até estranho para mim ver aquela reação das pessoas, e isso denunciava o que estava por trás daquilo, que era o coração das pessoas rendidos a uma pauta política e a uma idolatria. Não é? Isso é muito triste. Não, essa página foi terrível, eu penso na história da igreja evangélica brasileira. Uma vergonha muito grande. Mas era uma tendência mundial, vamos dizer. Principalmente nós importamos dos Estados Unidos, talvez o que é de ruim, vamos dizer assim. Exatamente. Então, isso foi mais uma coisa, eu penso. Mais o que uma aconteceu tendência. com o Trump lá, né? Praticamente se repetiu aqui. Exatamente. Mas enfim, acabei lembrando aqui de uma questão. O Vinícius colocou aí que as coisas vão sempre piorar. Durante a minha formação em teologia, a minha monografia foi tentar dizer que era o contrário. Eu escrevi uma monografia na época, pós-milenarista, vocês já devem ter ouvido falar, né? No pós-milenismo ou pós-milenarismo. E no meio congregacional reformado? Sim, ele é muito popular essa visão, né? Então a minha ideia era, a minha pergunta na verdade na época era a seguinte: por que é que os cristãos se engajam tão pouco em questões sociais? E a minha resposta para essa pergunta, que seria a minha pesquisa, era mostrar, o meu objetivo era demonstrar que, a depender da perspectiva escatológica, do compromisso escatológico que aquela pessoa tenha, ela vai se engajar mais ou se engajar menos. Então eu passei a mostrar que o pré-milenarismo, seja ele histórico ou dispensacionalista, ele tinha tendências a não se envolver, porque a maioria dos pré-milenaristas acreditavam que o mundo pode acabar a qualquer momento. Jesus vai voltar, então para quê? Dar polimento num navio enferrujado que está afundando. Então, ótima ilustração. Pois é, então para quê? Para que eu vou me envolver se o mundo vai acabar amanhã? O amilenismo seguia a mesma coisa lá em cima, não tem nada aqui. E aí eu via no pós-milenarismo, naquela época, a solução para isso, porque o reino começa lá em cima, mas ele envolve a terra, o envolvimento com as questões sociais. E aí descobri na teologia do domínio, né, a teologia de Rousas Rushduni, Gary North, popularizada muito aqui no monergismo, que ainda publica esse material, que nós devemos nos engajar, porque o reino tem a ver com as coisas desse mundo também e tal. Só que a teologia da mordomia também. A teologia do domínio, ela tem um problema, porque ela quer, vamos dizer assim, reproduzir um contexto de antiga aliança, em que as leis civis elas eram praticamente as leis de Deus, né, para Israel, num contexto atual. Então alguns proponentes, como o próprio Rushduni e o Greg Bunsen, que foi um grande apologeta, pressuposicionalista, defendiam que, por exemplo, a pena capital fosse aplicada para filhos desobedientes, para homossexuais, para mulheres adúlteras. Sobra um menino no mundo. No contexto atual. Com todas as diferenças que eles tentam fazer, mostrando que eram princípios que, se os estados adotassem, né? De alguma maneira isso cristianizaria a sociedade, e essa melhora na sociedade seria um sinal imediato da volta do retorno de Cristo, né? Então não seria uma piora, seria uma melhora. Lógico, eu defendi essa monografia, mas eu já tinha uma visão com o pé atrás da teonomia. Então eu coloco lá umas notas de rodapé na minha monografia, me desvencilhando dessas coisas, mas no final das contas eu ainda defendi essa visão. Graças a Deus isso mudou. A teologia é interessante porque as pessoas acham que a teologia ela é estática.
Mas a teologia é muito dinâmica. Tanto é que um dos jargões da Igreja Reformada é a Igreja Reformada sempre se reformando. Né? Isso, então, embora os mais radicais vão dizer que esse sempre se reforma os princípios basilares da reforma. Uhum. Mas eu penso que uma coisa não exclui a outra. Isso. Porque é adaptação também. Cultural. Ela envolve adaptação. Então deixa eu lhe perguntar, e agora a sua visão é? Não podia deixar essa, né? A minha visão hoje, ela tá mais para uma escatologia inaugurada do que essas perspectivas milenaristas. Uhum. Eu penso que a grande diferença, vamos dizer assim, da teologia bíblica, que é onde eu me situo mais hoje, me especializei em Novo Testamento, então eu acabo seguindo mais, sem compromisso, vamos dizer assim, mais sistemáticos com essa questão. Olhando para as Escrituras, eu penso que a gente tem a inauguração do reino, quando o Messias chega. Sim. E esse reino foi inaugurado e ele precisa ser ainda consumado. Agora, com relação a sinais, com relação a essas perspectivas aí milenaristas, eu não tenho mais uma posição. Por exemplo, eu ainda defendo que o que acontece é chamado de grande tribulação, que acaba sendo um divisor para as posições escatológicas, né? Isso. Essa expressão, grande tribulação. Eu penso que é algo... Eu sou mais historicista e preterista nessa questão. Eu penso que aquilo é um acontecimento que envolve ali o ano 70 em Jerusalém, a destruição do templo. E o que falta acontecer de fato é a segunda vinda, a ressurreição e o juízo final. Entende? Eu penso desse modo. Meio que um neo-pós-tribulacionista, né? Talvez. Professor, o senhor falou muito aí sobre a sua posição enquanto aluno na parte de humanas. Uhum. Mas o senhor é professor de filosofia. Isso. Né? Era professor na Unassal até pouco tempo. Eu lembro até, acho que quando eu estava lá no Jonathan, o senhor estava iniciando as aulas lá. Acho que fazendo algumas substituições, depois convidado a ser professor lá. Nós temos um professor de filosofia cristão, né? Não é muito comum. Isso. Né? Principalmente protestante, cristão protestante. Como é lidar com isso em sala de aula assim? Primeiro, como essa área de humanas, que ao longo do tempo, muitas vezes tem caminhado por caminhos que não são que nós acreditamos, né? Pelo menos na sua maioria. E aí, como é lidar com isso em sala de aula? Porque muitas vezes o que a gente vê é uma apresentação de matérias, de conteúdos, muitas vezes muito enviesados, né? Com isso em sala. E como os alunos também lidam com isso, com a sua posição, porque eu acredito que não é comum, né? Existe um estereótipo, né, do professor de filosofia. Eu me lembro que na minha primeira aula na Unassal, eu cheguei lá bem trajado, me sentei no meio dos alunos lá, esperando a hora da aula começar, e eles começaram. A primeira aula vai ser de filosofia, eram alunos do curso de Direito. Eu entrei na Unassal logo quando eu terminei o meu mestrado. Pouco tempo depois teve um processo seletivo lá, e aí eu fui convidado para... Eu já tinha feito uma substituição lá, então fui indicado para participar desse processo seletivo e fui. Dei uma aula lá até sobre liberdade. Fui avaliado lá e pouco tempo depois eles me chamaram. E aí na minha primeira aula eu fui lá, fiquei no meio dos alunos e eles... Quem será, professor? Deve ser um maconheiro. É o que você espera, né? E eu lá no meio, né? Mas o Bob Marley dele que não tá aqui. Não faz sentido. Aí, rapaz, quando deu a hora da aula, eu me levantei e vamos começar. Aí, matou o povo. Aí o pessoal ficou surpreso. Mas então, existe um estereótipo, mas na minha turma de pós-graduação, lá no mestrado, nós tínhamos uma turma com 15 alunos. Metade da turma era protestante e católico, era religioso mesmo. A outra metade não. Isso não impediu que os protestantes se destacassem, né? Por exemplo, os 3 bolsistas do curso eram protestantes. Olha. Então, um da Assembleia de Deus, um presbiteriano e eu.
Éramos nós 3, que éramos os bolsistas do curso. Então isso já dizia alguma coisa sobre nós, né? E a gente sempre foi muito respeitado lá. Lógico, teve alguns arranca-rabos, é normal, a depender do assunto discutido. Mas assim, na minha formação já percebi que era um ambiente que dava para transitar tranquilamente. Se você respeitasse, sim, logicamente você seria respeitado. Então, ao chegar num ambiente acadêmico, as pessoas sabem, percebem, né? Hoje em dia os perfis são públicos também, as redes sociais até dizem quem você é antes que as pessoas de fato saibam. E aí, eu não tive crise. A minha intenção ao ensinar filosofia bem cristianizar, entendeu? Batizar a filosofia como sendo algo que eu vou redimir. Eu não acredito muito nisso. Eu penso que a filosofia, ela é um outro ramo do saber. E ela tem relação direta com a teologia. Sim. Eu esqueci de dizer aqui que a primeira vez que a palavra teologia aparece no Ocidente é no manual de filosofia, é num livro de filosofia, no livro 10 das Leis de Platão. Ela aparece depois, em segundo lugar, na Metafísica de Aristóteles, a palavra teologia. Lógico que ela tem um sentido específico lá de filosofia primeira, questões fundamentais, que faz também Aristóteles, mas ela tem uma relação profunda com a teologia. Quem tentou até fazer um ensaio sobre isso um tempo desse foi Luiz Felipe Pondé. Ele até lançou um curso, né, em busca do filósofo judeu. Então ele olhava a literatura hebraica buscando a filosofia judaica da época, né? Então E tem muitos filósofos judeus de destaque que são pouco estudados. O Emmanuel Levinas é um deles. Esqueci agora o outro, que também era judeu, que escreveu um livro muito importante, o Martin Buber também. Mas enfim, voltando à questão lá do meu tratamento como professor de filosofia, eu trato a filosofia como sendo uma matéria que eu preciso ensiná-la como ela se propõe a filosofia. Essa é a grande questão, né? Não existe uma resposta objetiva para ela. Talvez essa seja a diferença para a teologia. Embora cada um de nós tenha uma definição de teologia aqui. Se eu perguntar o que é teologia, cada um de nós vai ter uma definição que vai focar em algum aspecto. Sim. Do mesmo jeito é filosofia. A filosofia se preocupa mais com a pergunta do que com a resposta, com o problema do que com a solução. Então, eu procuro apresentá-la como ela é. Então, me tornando, vamos dizer assim, o mais distante possível. Eu sei que a neutralidade não existe. Sim. O ideal do Max Weber, quando fala de neutralidade axiológica na sociologia, que é uma espécie de tornar o cientista social como sendo alguém que não se compromete com aquelas questões, embora tenha suas próprias convicções. Eu procuro me aproximar desse ideal, sabendo que eu tenho minhas convicções, que os alunos têm as convicções deles, mas eu procuro apresentá-la na sua integralidade. Né? Isso. Pois é, a minha ideia é essa. E isso faz com que as pessoas se aproximem da filosofia pelo que ela é, e pelo viés que eu tenho, entendeu? Então eu posso ensinar filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea a partir dessa perspectiva. Lógico que a contribuição de filósofos cristãos no período medieval é muito maior do que em outras épocas. Sim. Aqueles 1000 anos ali da Idade Média são a era da igreja. Então os filósofos ali são todos religiosos. De Agostinho, passando por Tomás de Aquino, Boaventura, todos eles. São religiosos. Guilherme de Ockham, todos eles. Então, assim, eu procuro ensinar desse modo. Por isso eu nunca tive crise com ensinar isso, vamos dizer assim. Então, por exemplo, e vou explicar o que é que Nietzsche quis dizer com a morte de Deus. Você não vai tentar fazer uma apologética em cima de Nietzsche? Não vou. Uma vez, lá na universidade, lá na Uninasal, eu saí de lá em 2021. Trabalhei por 3 anos lá. Mas a pandemia precarizou o trabalho do professor naquela instituição e em todas as instituições particulares. Foi quando eu migrei para o ensino básico. Hoje eu sou professor do Estado. Entrei numa seleção lá do Estado recentemente. Coisa boa. Só filhos de Raquel aqui. Recentemente passei no concurso, mas fiquei ali no cadastro reserva. Tem 2 pessoas lá na minha frente ainda. Então, passou nesse concurso recente. Estou aguardando, é verdade. Então, e naquele ambiente
uma pessoa uma vez chegou para mim, Sim. um jovem, ficou encantado com a minha apresentação lá de Nietzsche, e eu expliquei direito qual era a perspectiva de Nietzsche ao defender que uma pessoa não poderia ter compromisso com nenhuma realidade metafísica, que isso era uma ilusão e tal. E o rapaz disse, eu sou assim. Denunciou-se. E aí eu confrontei assim mesmo, que não tem compromisso com nenhum valor tradicional, vamos dizer assim. Aí eu perguntei, você é filho único e tal? Eu disse, não, eu tenho uma irmã. Aí eu disse, pois bem, você teria coragem de casar com a sua própria irmã? Aí, E ética, você bebeu essa ética de onde, entende? né? Se o sujeito... você teria coragem? Ele disse, claro que não, né, professor? Eu disse, então, você tem algum compromisso com algum valor estabelecido, seja socialmente, seja metafisicamente. Então você não pode dizer que é um niilista, um sujeito que não se guia por valores morais superiores. Certamente ele não compartilhava da ideia daquele niilista que convive com a ética cristã e com a ética social simplesmente para um convívio melhor com a sociedade. Eu acho que ele não tinha esse conhecimento, mas acho que o que estava implícito nele aí é de fato uma ética cristã. Né? E assim, a maioria dessas filosofias pós-metafísicas, como elas são chamadas, né, que tentam se desvencilhar, elas são insustentáveis praticamente, digamos assim, porque no final das contas o sujeito vai acabar tomando emprestado pressuposições do cristianismo ou da própria sociedade de uma forma geral para poder viver em sociedade, né? Então o sujeito pode dizer assim, não existe certo e errado. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu discutia com os professores. Um professor que se dizia ateu, ele chegou e disse que não fazia diferença ele abrir a bolsa, tirar livros dali de dentro para dar aula para nós, ou uma metralhadora e metralhar todo mundo, ou senão pular da janela lá do prédio onde a gente estava. E aí eu confrontei, dizendo que não era, que a posição dele não era, a posição de fato não era prática. Ele acabou dizendo que não, que era assim, mas aí um belo dia ele passou por uma situação bem difícil. Foi assaltado, foi espancado, tal, e chegou na sala, contou para nós tudo aquilo, dizendo que aquilo era uma injustiça. Então, de onde ele tirou a ideia de justiça? Entendeu? É feito o conceito de verdade relativa, né? Geralmente quem tem esse discurso, o seu próprio pressuposto se sustenta, porque ele diz, não existe verdade. Então esse seu discurso pode ser mentira. Tem certeza. Na prática não funciona. Todo mundo ficou bem feliz quando ele apanhou, não foi? Assim, de fato. Tinha total direito de ficar feliz. Que coisa tão boa. E ele não podia reclamar. A filosofia, minha lida com filosofia hoje no ensino básico, onde os jovens estão aprendendo filosofia, segue a mesma regra do quando eu estava no ensino superior. Então, ou quando eu leciono na pós-graduação, então eu procuro apresentar o pensamento daquele filósofo dentro do seu contexto, explicando por que é que ele acredita assim, assado. Bom. Entende? Agora, lógico, quando me perguntam sobre minha própria convicção, ou se eu concordo com isso ou não, aí é a minha oportunidade de dizer algo a esse respeito. E eu não me furto a dizer, geralmente. Bom, acho que meu mal em filosofia, minha distância da filosofia foi ter um professor. Tá vendo como é legal? Tá vendo como é bom? Não. Também não vamos exagerar. Não, calma. Recomeçar, né? Eu me converter, né? Quem sabe? Nunca é tarde. Pessoal, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Como a hora passa rápido. Foi um papo bom é bom maravilhoso. Certamente vamos lhe convidar outras vezes para conversar muito sobre outros assuntos que envolvem teologia, filosofia, vida cristã, academia. E a gente agradece muito por esse momento. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito bem informados, com gostinho de quero mais, porque falar sobre filosofia geralmente deixa esse gostinho, né? Isso. As questões ficam Pra quem? No ar. Para as pessoas que são convictas da filosofia. Então, muito obrigado, viu, por sua presença. Queria que o Márcio fizesse aqui as considerações finais. É verdade. A gente agradece mais uma vez. Aqueles que estão ouvindo, se inscrevam aonde você estiver nos vendo ou nos escutando. Né? Curta, compartilhe isso aí. A gente está procurando fazer tudo isso em prol de abençoar as pessoas, de levar a boa palavra às pessoas de forma racional, consciente,
levando aquilo que eu sempre digo, né, Magno? Tem aquele bom equilíbrio, bom senso. Sempre bom senso. Né, porque a gente, principalmente quando a gente fala com a gente política, né? Como isso fez falta, né? Exatamente. Você, acho que o que faltou muito foi a conversa bom senso. de bom senso, né? Não levar as coisas para os extremos, tanto pro lado bom como pro lado ruim. Né? A gente político, funcionário público, se fez bem, é obrigação, se fez mais, desce o porrete. O único político que eu gosto é Tiririca, porque ela é engraçada. Mais ninguém. Deixa nas redes sociais. O senhor tem rede social, professor? Tem o Instagram. Tem o Facebook também. Eu ainda sou da época do Facebook. As redes sociais, o senhor é coordenador do curso. Exatamente. Né? Então, deixa as redes sociais do... Atualmente, sou coordenador da pós-graduação lá no Seminário Jonathan Edwards. Estou iniciando. Acabei Ele quer desconto. me tornando, eu era professor, já acabei tive me tornando um belo coordenador desconto. da pós. Tive um belo desconto lá. Isso. Então tem lá, onde você tem uma série de cursos de pós-graduação lato sensu. Recentemente nós lançamos um mestrado em estudos bíblicos e teológicos do UNT. Estamos aí na 3ª turma, agora fechando a 3ª turma. Que bom. Logo acho que vai estar lá, né, Magno? Se Deus quiser. Em nome Ano de que vem Jesus. aí, se estiver nos Em nome planos do de Senhor, Jesus. nós estaremos lá também. Serão bem-vindos. É isso. Sua rede social, A minha rede social é Sem sem.magno. Magno. sem.magno. Tem o arroba Teologicamente Podcast, né, Márcio? Sigam a gente, Teologicamente Podcast. O meu é Márcio F. Mota. @ViniciusJO1. Isso. Nos dois você vai encontrar boa teologia e academia. É só o que eles postam. Perfeito. Puxando lá o supino da vida. Ponte do fracasso. Exatamente. Hoje eu postei uma muito boa. Eu vi. Aqui não tem. Como é? Esqueceu. Motivação. Foi tão Aqui não fracasso. tem motivação. Se quiser desistir, desiste. É igual o Santa Cruz. Motivação não. Gente, Curta o vídeo, né? Curta um vídeo, compartilhem aí. Se inscreva no nosso canal. Obrigado por tudo, professor. Deus abençoe sua vida. Prazer foi meu. Muito Deus obrigado. abençoe vocês e até breve, em nome de Jesus. Valeu, gente. Quarquete Vinícius. Valeu. Fechou.